Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista que diariamente traz informações sobre o tricolor paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de olho nas notícias. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Te convido também a conhecer meu clube de membros. Estamos crescendo cada vez mais. Lá no clube de membros, às vezes eu solto algumas informações exclusivas lá. Inclusive, soltei um vídeo falando sobre Santi Longo, que só o pessoal lá que é membro já ficou ligado nesta semana. Tem também o segundo plano, tem o grupo no WhatsApp, tem também lives exclusivas. Uma vez por semana a gente bate um papo, eu e você, eu e os membros, sobre as informações de São Paulo, tiro todas as dúvidas. Bora falar sobre o tricolor paulista. Nessa sexta-feira, o time continua sua preparação, ou melhor, finaliza sua preparação para pegar o Bragantino. Apenas um treino ou dois treinos, né? Porque o time se reapresentou na quinta-feira, mas foi aquele treino mais leve. Hoje, de fato, nessa sexta-feira, o São Paulo vai fazer a sua finalização de preparação para definir o time que vai enfrentar o Bragantino no próximo sábado. O confronto é às 6h30, lá em Bragança Paulista. O São Paulo deve mandar uma equipe bem alternativa, algo bem próximo do time que enfrentou a Portuguesa, tá? Acho que ainda tem algumas dúvidas, inclusive acredito eu que daquele time que enfrentou a Portuguesa, talvez o Sabino seja retirado para dar rodagem para o Alan Franco, né? O Sabino vem de 2 jogos consecutivos. É bem provável também que o Santi Longo possa ser retirado desse time para a entrada de um outro jogador. A gente pode ver essa questão do Rodriguinho, que ele até ficou de fora do treino de quinta-feira por algumas dores no joelho. Não é algo grave, inclusive a tendência dele ser relacionado, mas óbvio, ele vai ser analisado com mais critério nesta sexta-feira. Então, acredito que pegando aquela base do time que enfrentou a Portuguesa, a gente vai ter ali algumas caras novas e é bem possível que Sabino seja retirado, que o Santi Longo não esteja entre os titulares e também Cedric e Wendel. Os dois jogadores devem ser relacionados para essa partida. Os dois já foram registrados no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e é bem possível que os dois estejam disponíveis para esse confronto. Resta ver de fato se eles vão começar como titulares ou não. Acredito que o Cedric a gente pode cravar aqui não, que ele deve ao menos viajar, mas não deve ser titular. A tendência na lateral direita, a posição ficar com o Ferrarese. Ferrarese tem entrado bem, tem correspondido e o Zubeldia ainda está avaliando muito essa questão do Cedric. Já do outro lado, a gente pode colocar uma duvidazinha. Sabe naquela escalação que a gente coloca um jogador, mas coloca outro entre parênteses? Se o Wendel corresponder bem no treinamento de sexta-feira, acredito que ele já começa a sua trajetória como titular contra o Bragantino neste sábado. E aí, com isso, o Patrick seria reserva. Acredito, então, que o Wendel tem uma possibilidade de titularidade. Já o Cedric deve, de fato, ficar no banco de reservas, mas os dois devem ser relacionados, tem grandes chances de serem relacionados para pegar o Bragantino confronto neste sábado. Inclusive, deixa aí seu palpite. Está animado para esse jogo? São Paulo precisa dos 3 pontos para ficar cada vez mais folgado na liderança do seu grupo e também para chegar ali nas lideranças também na classificação geral. É super importante uma meta do São Paulo ficar ser o primeiro colocado nessa primeira fase. Bora trazer algumas outras informações complementares também para a gente bater um papo aqui. Vamos falar uma informação exclusiva sobre as camisas do São Paulo, as novas da New Balance. Conversei com algumas pessoas ali do clube e o sentimento é muito positivo com a New Balance. É óbvio que houve um certo desgaste e cobrança por conta dos vazamentos das camisas, tanto da primeira camisa e também agora, né, com essa terceira camisa que vai ser oficializada somente no meio do ano. Então, olha o tempo que antecedeu, mas a diretoria, o departamento de marketing do São Paulo, todo mundo ali tá feliz com a New Balance por um motivo: a exclusividade. Era um tema muito forte dentro do São Paulo, na qual a antiga fornecedora, né, nem no ano passado, de que não existia originalidade, não existia um certo trato, carinho e exclusividade com as camisas do São Paulo. Até conversei com uma fonte que ela me falou, antes só trocava um símbolo.
porque a fornecedora de material esportivo, que era a Adidas na época, ela tinha a tradição de pegar o modelo e distribuir aquele modelo para diversos clubes. Vocês vão reparar e vão lembrar que, por exemplo, camisas de goleiro eram iguais de Flamengo e de São Paulo, enfim, várias questões nesse sentido. Então existia um desgaste muito forte com a Adidas nesse quesito. Já com a New Balance não, porque tem alguns detalhes, por exemplo, nessa primeira camisa, que são exclusivos, que só o São Paulo tem. Por exemplo, o detalhe no meião, que tem a numeração da minutagem do carrinho do Lugano. A minutagem também do gol do Mineiro, a escrita na parte de dentro assim do escudo, a escrita em japonês, em alusão à disputa do Mundial. Então a New Balance conseguiu trazer esse carinho, esse trato de exclusivo. O São Paulo se sentir alguém importante dentro da fornecedora, não só alguém que a fornecedora distribuía os seus uniformes e repetia até em muitas vezes modelos que era meio que um copia e cola. Então esse lado foi muito positivo por parte de São Paulo e New Balance. Então a parceria que agora neste ano, né, tem sido mais positiva do que negativa, tá? É óbvio, os vazamentos ainda tem coisas a serem consideradas, mas a relação nesse sentido de exclusividade era um ponto que era muito, muito importante internamente. A New Balance já conseguiu de fato dar uma significativa melhora, tá? Bora falar agora sobre Jonathan Calleri. Que história é essa de Calleri no Fluminense? O Paulo Britos trouxe essa informação e a gente conseguiu a confirmação e teve mais, tá? É que essa acabou vazando, né? Porque, de fato, o Fluminense ainda busca um centroavante. Só que não foi só o Fluminense, foram até algumas equipes do futebol brasileiro, o Internacional, o Grêmio. A gente pôde contatar o staff do Calleri e a gente conseguiu, olha, notícias, assim, sondagens de clubes brasileiros é mais comum do que você imagina. É possível que desde da chegada do Calleri em 2016, desde então, ele já teve sondagens de inúmeros times. Por exemplo, o Palmeiras, o Corinthians também já chegaram a sondar a situação do Calleri, só que sempre o Calleri foi sempre muito decisivo nessa questão. Ele sempre falou, não, no São Paulo, no Brasil eu só jogo no São Paulo. Então no início do ano houve ali um pedido do técnico Mano Menezes para o presidente Mário Bittencourt fazer a contratação de Jonathan Calleri. Mas o presidente fez ali só um contato inicial e já viu que era basicamente impossível conseguir essa contratação. Porque o Calleri tem sido repetitivo há mais de 2 anos. O Calleri só sairá do São Paulo para o All Boys para aposentar a sua carreira. Ponto. Outra questão, o São Paulo só liberaria também o centroavante mediante uma boa quantia. A multa do Calleri está em 270 milhões. É óbvio que dificilmente algum clube pagaria isso, mas é para vocês entenderem como também o clube está muito bem resguardado nessa questão de Jonathan Calleri. Mas tenho dito e repito, Calleri só sairá para o All Boys e ele tem um único objetivo nesta reta final de carreira: conquistar a Copa Libertadores com um clube que ele aprendeu a amar e torcer, que é o São Paulo Futebol Clube. Inclusive, ele ficou bem chateado, sentiu muito a eliminação na temporada passada, porque ele se sentiu muito responsável por aquela eliminação contra o Botafogo. E este ano, Jonathan Calleri quer a Copa Libertadores da América com a camisa do São Paulo. E digamos que ele conseguindo esse feito, o Calleri sente que conseguiu de fato ter uma carreira muito importante dentro do futebol. Tá bom? Bora falar também agora sobre 2 situações para a gente encerrar o vídeo. Seleção brasileira tem 5 nomes do São Paulo, 5 jogadores do São Paulo na mira para a próxima convocação. O Lucas Silvestre, né, alguns representantes da comissão técnica do Dorival Júnior foram até o CT da Barra Funda na última quinta-feira para conversar, bater o papo, mas também para observar alguns atletas. Eu já tenho falado desde o ano passado que o Alisson está na mira do técnico Dorival Júnior e acredito que o jogador estará na convocação de março, que daqui a pouco o Dorival Júnior vai anunciar. Dorival Júnior deve chamar o Alisson para essa convocação de março. As chances são bem altas. O Dorival gosta bastante do atleta. Então, algo fatal, é algo que vai acontecer. Ele até perguntou, dos questionamentos da comissão técnica do Dorival foi entender como é que tá o Alisson depois dessa contusão, se ele tá bem, como é que ele se sentiu. O Pablo Maia tá voltando, é um nome que a seleção também tem no radar, mas acredito até que vai demorar um pouquinho mais até
por conta do seu condicionamento físico. O Lucas Moura também já foi chamado, então naturalmente é um nome que agrada a comissão técnica também. O Wendel, que também esteve na Copa América, quiseram saber como ele estava, como é que ele estava se sentindo nesse ambiente. E o Dorival também foi super importante para que o Wendel fosse contratado. O Wendel, obviamente, professor, eu indo para o Brasil, para o São Paulo, minhas chances de serem convocados aumentam, tá tudo certo? Sim, pode ir para o São Paulo, tudo certo, inclusive você vai ter mais chances de ser convocado, porque a gente sabe que no Porto ele não estava jogando. O Oscar, falei para vocês durante a negociação de São Paulo e Oscar, o Oscar pensa em voltar ao futebol brasileiro por conta da seleção brasileira também. Na verdade, quando já estava o negócio já meio que feito, né, meio que só faltava um anúncio, a gente conversou com algumas pessoas próximas ao Oscar e falou, ele teve um papo com o Dorival, ele perguntou para o Dorival e se colocou à disposição para a seleção brasileira, porque nesse retorno ao São Paulo, um dos objetivos do Oscar também é vestir a camisa da seleção brasileira. Então, esses 5 jogadores estão na mira da seleção brasileira, mas repito, acredito que só o Alisson que de fato deve ser chamado nessa convocação de março. Vamos aguardar para ver se de fato o Dorival Júnior vai aprontar dessas. Para a gente fechar o vídeo, só para a gente trazer também um relato nessa situação, porque vocês acabam perguntando, e eu vou ser bem sincero para vocês sobre aquilo que eu sei. Em relação ao volante Luan, na última quarta-feira, na noite de quarta-feira, o perfil oficial do Luan, e eu não posso falar que foi o Luan, porque foi o perfil, mas a gente não sabe se foi ele, abriu uma live no Instagram, a tela estava toda escura, e ao fundo dava para ouvir um homem chorando. E aí muitos ficaram preocupados com a situação do Luan, porque ele já é um jogador que teve alguns problemas em relação a isso, que ele próprio, inclusive, já falou dessa situação e tudo. Então, de fato, é algo que há de ser considerado, de ser falado, de ser observado de mais perto. A gente tentou conversar com pessoas próximas que evitaram entrar nesse tema. Só que o Luan, ele tem treinado normalmente, inclusive no dia seguinte dessa live, o Luan treinou com os demais companheiros e aparentemente treinou normalmente. Então é um jogador aí pra gente ficar de olho nessa situação, mas por enquanto não faz parte dos planos da diretoria do São Paulo. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Uma ótima sexta-feira, não esqueça de se juntar aqui no clube de membros para você saber maiores informações sobre o Tricolor Paulista. Hoje tem live lá no 3 Zagueiros, tá? Conto com a audiência de vocês também lá no 3 Zagueiros a partir das 6 horas. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!